Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Dando seguimento ao que o nosso nobre colega Alessandro Vieira de Souza vem fazendo nas sessões ordinárias, vamos nos levantar para rezar um Pai Nosso e Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos apreciar a pauta e a assentada da última reunião. Na última reunião, a assentada foi o projeto de lei número 10 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que promovia a revisão setorial aos grupos políticos efetivos, que menciona criar cargos em comissão e dar outras providências. Projeto número 2, projeto de lei número 7 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício financeiro de 2023. Projeto de lei número 8 de 2022, de autoria do vereador Isaías Alves Nogueira, denominando Armando Santoro a ponte localizada na localidade do Cafofo, em Trajano de Moraes. Esta foi a pauta da sessão anterior. Assentada, ata da reunião da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Planejamento da Câmara Municipal de Trajano de Moraes, realizada 10 de junho de 2022. Estando presentes os senhores vereadores David da Silva Carvalho, Isaías Alves Nogueira e Luiz Fazal de Moraes. Assumiu a presidência o vereador David da Silva Carvalho, que após procedimentos formais e verificação dos outros membros, declarou aberta a reunião. Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior, com ressalva. Assim, em prosseguimento, passou-se a leitura das matérias constantes da ordem do dia, sendo o seguinte: projeto de lei número 10 de 2022, de autoria do Poder Executivo, que promove a revisão setorial nos grupos políticos efetivos, que menciona criar cargos em comissão e dá outras providências. Projeto 2, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício financeiro de 2023. Projeto 3, projeto de lei número 8 de 2022, de autoria do vereador Isaías Alves Nogueira, denominando de Armando Santoro a ponte localizada na localidade do Cafofo, em Trajano de Moraes. Então, dando prosseguimento e designação das relatorias, fora atribuído ao nobre vereador Isaías Alves Nogueira a relatoria dos projetos de lei número 7 e 8, e ao nobre vereador Luiz Fazal de Moraes a do projeto número 10 de 2022. Em ambos, os relatores apresentaram parecer favorável, sendo acompanhado pelos demais integrantes da comissão, com emenda da comissão ao projeto de lei número 10, precisamente ao artigo 3º e ao artigo 4º, incluindo, ao caso, o auxiliar de serviços hospitalares, melhor explicando na própria emenda anexa. Impende em ressaltar que as ressalvas serão tratadas nas sessões futuras. Outro sim, ficou acordado entre os membros que a próxima sessão será designada de acordo com as necessidades, não havendo mais matéria para a ordem do dia. O senhor presidente encerrou a reunião, recebendo os projetos para que sejam pautados. Posto em discussão e em votação a pauta da reunião anterior. Favorável. Favorável. Declaro aprovada a ata da sessão anterior. Dando prosseguimento, a pauta para a ordem do dia seria apenas o projeto de lei que tratava do Código Ambiental. Entretanto, nossa nobre procuradora trouxe-nos o projeto de lei número 9 de 2022, que também possui urgência. Como é menor, vamos dar início ao projeto de lei número 9 de 2022, depois seguiremos com o projeto de lei que trata do Código Ambiental. Projeto de lei 9 de 2022, de autoria do Poder Executivo,
Estabelece regras para a instalação temporária e gratuita de microempreendedorismo individuais aos eventos públicos realizados ou patrocinados pelo município Trajano de Moraes e dá outras providências. Mensagem 5 de 2022. Excelentíssimos vereadores de Trajano de Moraes, temos a grata honra de encaminhar a nova Casa Legislativa Trajanense, incluso o projeto de lei que estabelece regras para a instalação temporária e gratuita de microempreendedores individuais nos eventos públicos realizados ou patrocinados pelo município de Trajano de Moraes e da outras providências. Na certeza de contar com a diligência costumeira para a aprovação desta matéria de relevante interesse público e social, encaminhamos o projeto de lei em anexo, solicitando que esta egrégia Casa proceda à análise e aprovação do mesmo em caráter de urgência. Por derradeiro, reitero a vossas excelências nesses votos de elevada estima e distinta consideração. Projeto de lei número 9 de 2022 estabelece regras para a instalação temporária e gratuita de microempreendedores individuais nos eventos públicos realizados ou patrocinados pelo município de Trajano de Moraes e dá outras providências. O prefeito do município de Trajano de Moraes, Rodrigo Freire Viana, faz saber que a Câmara Municipal, por seus dignos representantes legais, aprovou e ele sanciona a seguinte lei municipal. Artigo 1º. Em quaisquer espécies de feiras, festas, festejos, exposições, inclusive agropecuárias, apresentações artísticas e atos similares, realizados ou patrocinados pelo município de Trajano de Moraes, sempre que a natureza do evento permitir a instalação de estandes, barracas e pontos de comércio ou exibição, não haverá cobranças adicionais de qualquer espécie de taxas, impostos ou preços públicos pela cessão do espaço público para microempreendedores individuais que tenham domicílio tributário nesta cidade há mais de 3 meses e registro no cadastro de prestadores de serviços turísticos, Cadastro, previsto pela Lei Federal 11.771, de 17 de dezembro de 2008. Parágrafo 1º. O certificado da condição do microempreendedor individual, CCMEI, emitido pelo Governo Federal, substitui a dispensa ou alvará do município, devendo ser afixado de forma visível em cada unidade durante o evento. Parágrafo 2º. Entende-se que os preços públicos e tributos referidos no caput já estão quitados pelo pagamento do documento de arrecadação do Simples Nacional do Microempreendedor Individual, DASMEI, motivo pelo qual, para fazer jus ao direito de gratuidade, o microempreendedor individual deverá comprovar o recolhimento correspondente ao mês anterior à data do evento. Artigo 2º. A disposição do artigo anterior não exclui o poder de polícia do município no sentido de regulamentar e controlar o uso do espaço, limitando o número de unidades instaladas por evento e pré-determinando o local da instalação de cada unidade, assim como o dever de fiscalizar as regras sanitárias e de posturas, podendo mandar encerrar imediatamente as atividades daquela que as descumprir. Parágrafo único. O chefe do Poder Executivo Municipal, por decreto, conforme conveniência e oportunidade do evento, poderá estabelecer reserva de vagas preferenciais ou exclusivas aos microempreendedores individuais com domicílio tributário no município de Trajano de Moraes, em detrimento daqueles domiciliados em outros municípios. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. O projeto de lei número 9 de 2022 terá a relatoria do vereador Isaías Alves Nogueira. Vereador, Vossa Excelência, faça o voto para a próxima sessão. Dando seguimento, inicio a leitura do Código Ambiental do município. Projeto de Lei 51 de 2021. De autoria do Poder Executivo, institui o Código Ambiental do município de Trajano de Moraes, dispõe sobre o Sistema Municipal Ambiental, SISMA, e dá outras providências. O Código Ambiental será lido em parte, dando início no artigo 1º e sendo finalizado no artigo 20, em função do problema de saúde que me acomete, por eu não poder ficar muito tempo sentado,
e para que fique gravado e que as pessoas possam analisar o código e a cada sessão, querendo poder vir, sugerir emendas como forma de mandato participativo. Mensagem 37 de 2021. Excelentíssimos vereadores Trajano de Moraes, através dessa mensagem, temos a grata honra de encaminhar a nobre Casa Legislativa Trajanense o incluso projeto de lei que institui o Código Ambiental do município de Trajano de Moraes, que dispõe sobre o Sistema Municipal Ambiental SISMA e dá outras providências. Na certeza de contar com a diligência costumeira para a aprovação desta matéria de relevante interesse público e social, encaminhamos o respectivo projeto solicitado que essa egrégia Casa de Leis proceda à análise e aprovação em meio de caráter de urgência. Por derradeiro, reitero a Vossa Excelência nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Projeto de Lei 51 de 2021 institui o Código Ambiental do município de Trajano de Moraes. Dispõe sobre o Sistema Municipal Ambiental SISMA e dá outras providências. O prefeito do município de Trajano de Moraes, Rodrigo Freire Viana, faz saber que a Câmara Municipal de Trajano de Moraes, por seus dignos representantes legais, aprovou e ele sanciona a seguinte lei municipal. Título 1. Disposições preliminares. Capítulo único. Objeto e âmbito de aplicação deste Código. Artigo 1º. Esta lei institui o Código Ambiental do município de Trajano de Moraes para, com fundamento nas necessidades locais, regular a ação dos órgãos públicos, estabelecendo normas de gestão ambiental para a preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação, proteção dos recursos ambientais, controle das fontes poluidoras e do ambiente equilibrado, bem como de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, de forma a garantir o desenvolvimento sustentável. Parágrafo único. A administração do uso dos recursos ambientais do município de Trajano de Moraes compreende ainda a observância das diretrizes norteadoras do disciplinamento do uso do solo e da ocupação territorial previstos na Lei Orgânica do município de Trajano de Moraes, sem prejuízo das demais leis que regem a matéria. Título 2. Da Política de Gestão Ambiental do município de Trajano de Moraes. Capítulo 1. Dos princípios fundamentais. Artigo 2º. A política ambiental do município, respeitadas as competências da União e do Estado, tem por finalidade a preservação, conservação, defesa, recuperação e controle do ambiente natural, rural e urbano. Artigo 3º. Para assegurar a melhoria da qualidade de vida dos habitantes do município de Trajano de Moraes e regular a ação do poder público municipal, assim como sua relação com os cidadãos e instituições, com vista ao equilíbrio ambiental, serão observados os seguintes princípios. Inciso 1º. Utilização ordenada e racional dos recursos naturais ou daqueles criados pelo homem, por meio de critérios que assegurem um ambiente equilibrado. Inciso 2º. Organização e utilização adequada do solo urbano nos processos de urbanização, industrialização e povoamento. Inciso 3º. Proteção dos ecossistemas com ênfase na preservação ou conservação de espaços especialmente protegidos e seus componentes representativos. Inciso 4º. Obrigação de recuperar áreas degradadas pelos danos causados ao ambiente. Inciso 5º. Promoção da educação ambiental de maneira multidisciplinar e interdisciplinar nos níveis de ensino oferecido pelo município, bem como a valorização da cidadania e da participação comunitária nas dimensões formal e não formal. Inciso 6º. Estímulo dos incentivos fiscais e orientação da ação civil pública às atividades destinadas a manter o equilíbrio ambiental. Inciso 7º. Prestação de informação de dados e condições socioambientais. Capítulo 2º. Dos objetivos. Artigo 4º. São objetivos da Política Municipal de Meio Ambiente, dentre outros. Inciso 1º. Articular e integrar as ações e atividades ambientais desenvolvidas pelos órgãos e entidades do município com aquelas de âmbito federal e estadual. Inciso 2º. Favorecer instrumentos de cooperação em planejamento e atividades intermunicipais vinculadas ao ambiente. Inciso 3º. Compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade ambiental, visando o bem-estar da coletividade.
Inciso 4. Assegurar a aplicação de padrões de qualidade ambiental observadas as legislações federais e estaduais, suplementando-as de acordo com o interesse local. Inciso 5º. Atuar, mediante planejamento, no controle e fiscalização das atividades de produção, extração, comercialização, transporte e emprego de materiais, bens e serviços, bem como de métodos e técnicas que comportem risco ou comprometam a qualidade de vida e do ambiente. Inciso 6º. Estabelecer os meios legais e os procedimentos institucionais que obriguem os agentes degradadores, públicos ou privados, a recuperar os danos causados ao ambiente, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas e penais cabíveis. Inciso 7º. Disciplinar a utilização do espaço territorial e dos recursos hídricos destinados para fins urbanos, mediante uma criteriosa definição de formas de uso e ocupação, normas e projeto, construção e técnicas ecológicas, de manejo, conservação e preservação, bem como de tratamento e disposição final de resíduos e efluentes de qualquer natureza. Inciso 8º. Estabelecer normas e critérios para licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras e degradadoras. Estabelecer tratamento diferenciado aos espaços urbanos, procurando respeitar e proteger a pluralidade e as especificidades biológicas e culturais de cada ambiente. Inciso 10º. Estimular o desenvolvimento de pesquisa sobre o uso adequado dos recursos ambientais. Inciso 11. Criar espaços especialmente protegidos e unidades de conservação, objetivando a preservação, conservação e recuperação de espaços caracterizados pela destacada importância de seus componentes representativos, bem como definir áreas de preservação permanente. Inciso 12. Promover educação ambiental. Inciso 13. Promover o zoneamento ambiental. Inciso 14. Apoiar os 6 criadas no âmbito municipal. Quer um pouquinho? Capítulo 3º. Capítulo 3º. Capítulo 3º. Dos instrumentos. Isso, dos instrumentos. Artigo 5º. São instrumentos de política municipal do meio ambiente, zoneamento geoambiental, criação de espaços especialmente protegidos, estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, avaliação ou estudo e relatório de impacto ambiental, licenciamento ambiental, sua revisão, renovação e autorização, auditoria ambiental, monitoramento ambiental, cadastro de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadores dos recursos naturais, banco de dados ambientais, Fundo Municipal de Meio Ambiente, educação ambiental, mecanismos de benefícios e incentivos com vista à preservação e conservação dos recursos ambientais, naturais ou criados, fiscalização ambiental, a aplicação de prioridade e a definição de medidas compensatórias, Sistema Municipal de Informações Ambientais e Fiscalização Ecológica, sanções administrativas e tombamento de bens naturais. Capítulo 4. Das definições. Artigo 6º. Para fins do Código, considera-se: primeiro, ambiente e ambiente, conjunto de condições que envolvem e sustentam os seres vivos no interior da biosfera, representado pelos componentes do solo, recursos hídricos e componentes do ar que servem de substrato à vida, assim como pelo conjunto de fatores ambientais ou ecológicos. Segundo, ambiente urbano, sistema ecológico transformado para adequar-se como habitat humano, caracterizando-se pelo artificialismo do ambiente, por seu conteúdo socioeconômico e cultural, características das trocas de inter-relações que neles se verificam. Terceiro, área de preservação permanente, APP, porções do território municipal de domínio público ou privado, destinado à preservação de suas características ambientais
ecossistemológicas relevantes, assim definidas em lei. Quarto, assoreamento. Processo de acumulação de sedimentos sobre o substrato de um corpo d'água, causando obstrução ou dificultando seu fluxo, podendo o processo que lhe dá origem a ser natural ou artificial. Quinto, biodiversidade. Variação encontrada em uma biocenose, medida pelo número de espécies por unidade de área. Sexto, biota. Conjunto de todas as espécies vegetais e animais ocorrentes em uma certa área ou região. Sétimo, conservação ambiental. Uso racional através de manejo dos recursos ambientais, quais sejam água, ar, solo e seres vivos, de modo a assegurar o seu usufruto hoje e sempre, mantidos os ciclos da natureza e benefícios da vida. Oitavo, áreas degradadas. Áreas que sofreram alteração danosa das características do ambiente, impacto negativo, descaracterizando seus atributos ambientais originais. Nono, desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento econômico, social e cultural que satisfaz as demandas presentes sem degradar os ecossistemas e os recursos naturais disponíveis, a fim de não comprometer a necessidade das futuras gerações. Décimo, ecossistema. Unidade natural fundamental que congrega aspectos biológicos e ambióticos, interagindo entre si, produzindo um sistema estável de troca de matéria e que só depende de fonte externa de energia para manter-se em pleno funcionamento. 11º, educação ambiental. Processo de formação e informação orientada para o desenvolvimento de uma consciência crítica da sociedade, visando a resolução dos problemas concretos do ambiente, por meio de enfoques interdisciplinares, assim como de atividades que levem à participação das comunidades na preservação e conservação de qualidade ambiental. 12º, fauna. Conjunto dos animais silvestres introduzidos que coexistem em um determinado habitat urbano. 13º, flora. Conjunto de organismos vegetais silvestres introduzidos que coexistem em um determinado habitat urbano. 14º, gestão ambiental. Atividade que consiste em gerenciar e controlar os usos sustentados dos recursos ambientais, naturais ou criados por meio de instrumentação adequada. Regulamentos, normatização e investimento público, assegurando deste modo o desenvolvimento racional, do social e do econômico, sem prejuízo do meio ambiente. 15º, impacto ambiental. Todo fato, ação ou atividade natural ou antrópica que produz alterações significativas no ambiente, de acordo com o tipo de alteração, os danos podem ser ecológicos, socioeconômicos, de per si associados. 16º, infração ambiental. Qualquer ação ou omissão que caracterize inobservância do conteúdo deste código, dos regulamentos, das normas técnicas e resoluções dos demais órgãos de gestão ambiental, assim como a legislação federal e estadual que se destine à promoção, recuperação e proteção de qualidade e integridade ambientais. 17º, manejo. Técnicas de utilização racional e controlada de recursos ambientais mediante a aplicação de conhecimento científico e técnico, visando atingir os objetivos de conservação da natureza. 18º, meio ambiente. Conjunto de fatores biológicos e abióticos que envolvem os seres vivos e com os quais interagem. 19º, poluição ambiental. Qualquer alteração da natureza física, química ou biológica ocorrida no ecossistema que determine efeitos deletérios sobre o ambiente e os seres vivos pode ter origem natural ou antrópica e dar lugar a mudanças acentuadas das condições do meio físico e na constituição da biota. Vigésimo, preservação ambiental.
proteção integral do espaço natural. 21º, proteção ambiental, procedimentos integrantes das práticas de conservação e preservação da natureza. 22º, recursos ambientais, a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, a fauna e a flora. 23º, unidade de conservação. São áreas do território municipal, incluindo as áreas jurisdicionais com características naturais relevantes de domínio público ou privado, legalmente instituídas pelo poder público, com objetivo e limites definidos sob regime especial de gerenciamento, às quais se aplicam garantias adequadas de proteção e de uso. 24º, área de especial interesse ambiental, ARA. Aquela que abriga concentração de áreas protegidas por legislação ambiental específica e outras áreas que, dentro do conceito de mosaico, possibilitarão a formação de corredores ecológicos, potencializando a preservação ambiental do município. 25º, águas residuais. Qualquer despejo ou resíduo líquido com potencialidade de causar poluição. 26º, áreas úmidas. Áreas ou terrenos que se encontram temporariamente ou permanentemente saturados de água decorrente das chuvas, devido à má drenagem. Alagadiços. Áreas sujeitas a alagamentos temporários pelas águas pluviais. Segundo, área de influência de maré ou marisma. Terrenos baixos, costeiros, de pouca drenagem, sujeitos à ação da maré, aos quais se associa tipo particular de flora e fauna. Áreas sujeitas a inundação. São áreas que equivalem a várzeas, vão até a cota máxima de extravasamento de um corpo receptor d'água em ocorrência de máxima vazão em virtude da grande pluviosidade. Áreas de baixa drenagem. Aquelas com deficiência e condições de escoamento das águas superficiais ou do subsolo de uma área. A linha E. Brejos. Qualquer área que fique coberta por água doce, pelo menos em alguma época do ano, sendo as espécies vegetais mais comuns neste tipo de ecossistema a taboa e a samambaia do brejo, abrigando uma grande variedade de espécies de aves e mamíferos aquáticos ou semiaquáticos. A linha F. Manguezal. Ecossistemas litorâneos que ocorrem em terrenos baixos, sujeitos à ação das marés, formando por vasas lodosas, recentes ou arenosas, às quais se associa predominantemente a vegetação natural conhecida como mangue, com influência fluvio-marinha e localizados em áreas relativamente abrigadas, sendo normalmente constituídos de vasas lodosas recentes, às quais se associam tipos particulares típicos de solos limosos de regiões estuarinas. Inciso 27. Áreas de proteção paisagística. Áreas de proteção de paisagem com características excepcionais de qualidade, fragilidade e beleza cênica. Inciso 28. Áreas verdes, espaços livres urbanos não impermeabilizados, onde há predomínio de vegetação arbórea, englobando as praças, os jardins públicos e os parques urbanos. Inciso 29. Desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades. Inciso 30. Reserva particular do patrimônio natural, unidade de uso sustentável, constituída por uma área privada gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. Inciso 31. Conjunto de morros é o agrupamento de elevações que tenham em comum a mesma base,
32. Projeto de recuperação de áreas degradadas, PRAD. Projeto técnico-científico que inclui a avaliação da área degradada, o levantamento da vegetação remanescente, seleção do sistema de revegetação, escolha das espécies e planejamento das atividades de recuperação do solo e plantio. 33. Preservação, manutenção de um ecossistema em sua integridade, eliminando do mesmo ou evitando nele qualquer interferência humana, salvo aquelas destinadas a possibilitar ou auxiliar a própria preservação. 34. Recurso, qualquer componente do ambiente que pode ser utilizado por um organismo, tais como alimentos, solo, vegetação ou mineral. 35. Recurso não renovável, recurso que não é regenerado após o uso, tais como os recursos minerais que se esgotam. 36. Recurso renovável, recurso que pode ser regenerado, sendo tipicamente recurso que se renova por produção, tais como recurso biológico, vegetação, proteína animal. 37. Taxa de percolação, refere-se à capacidade de movimentação de água no solo, que é definida pelo grau de saturação e pela condutividade hidráulica deste solo. 38. Termo de compromisso ambiental, termo de compromisso firmado por órgão público que atua na fiscalização e monitoramento ambiental com pessoa física ou jurídica que causa poluição ou degradação ambiental, visando o estabelecimento de medidas compensatórias de qualquer natureza. 39. Topo de morro, área delimitada a partir de curva de nível correspondente a 2/3 da altura mínima da elevação em relação à base. 40. Vegetação, flora característica de uma região. 41. Zonas de transição são áreas de passagem entre dois ou mais ecossistemas distintos, que se caracterizam por apresentarem características específicas no que se refere às comunidades que as compõem. 42. Faixa marginal de proteção, FMP, área de preservação permanente que margeia os corpos d'água. Inciso 43. Fonte de poluição ou fonte poluidora, toda e qualquer atividade, instalação, processo, operação de dispositivo móvel ou não, que independente de seu campo de aplicação, induzam, produzam, gerem ou possam produzir e gerar poluição no meio ambiente. 44. Gestão ambiental ou administração ambiental, controle do uso sustentável dos recursos ambientais através da instrumentação adequada, regulamentos, normas e investimentos públicos, assegurando o desenvolvimento produtivo social e econômico em benefício do meio ambiente. 45. Lençol freático, coleção de águas subterrâneas que se formam em profundidades relativamente pequenas. Licença ambiental, instrumento decorrente do exercício do poder de polícia ambiental, cuja natureza jurídica é autorizativa. Morro, elevação do terreno com cota de topo em relação à base entre 50 milímetros e 300 e em costas com declividade superior a 30%, aproximadamente 17 graus na linha de maior declividade. Base de morro, plano horizontal definido por planície ou superfície de lençol d'água adjacentes ou nos relevos ondulados pela cota da depressão mais baixa ao seu redor. Ocupação de baixo impacto é ocupação que, respeitado o disposto no plano diretor do município e na lei de uso de ocupação do solo, tem até 15% de taxas e os seguintes usos e atividades: residencial, serviços de hospedagem, restaurantes, clínicas e equipamentos de saúde, escolas, clubes, atividades ecológicas e culturais. 50. Padrões de emissão ou limites de emissão, quantidades máximas de poluentes permissíveis de lançamentos. Poluente, toda e qualquer forma de matéria ou energia que, direta ou indiretamente, cause ou possa causar poluição no meio ambiente. Poluição,
toda e qualquer alteração dos padrões de qualidade e da disponibilidade dos recursos ambientais e naturais resultantes de atividades ou de qualquer forma de matéria ou energia que, direta ou indiretamente, mediada ou imediatamente, a linha A, prejudique a saúde, a segurança e o bem-estar, ou que possam vir a comprometer seus valores culturais. A linha B, criem condições adversas às atividades sociais e econômicas. A linha C, afetem desfavoravelmente a biota. A linha D, comprometam as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente. A linha E, alterem desfavoravelmente o patrimônio genético ou cultural, histórico, arqueológico, paleontológico, turístico, paisagístico ou artístico. A linha F, lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. A linha G, criem condições inadequadas de uso do meio ambiente para fins públicos, domésticos, agropecuários, industriais, comerciais, recreativos e outros. Inciso 53. Poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Título 3. Sistema Municipal Ambiental, SISMA. Capítulo 1. Da estrutura. Artigo 7º do Código. O Sistema Municipal de Meio Ambiente, SISMA, institui toda a política ambiental municipal, abrangendo o poder público e as comunidades locais. Artigo 8º. São integrantes do Sistema Municipal Ambiental. Inciso 1º. Conselho Municipal de Meio Ambiente. CONDEMA. Órgão consultivo e deliberativo em questões referentes à preservação, conservação, defesa e recuperação do ambiente. Inciso 2º. Secretaria Municipal do Ambiente e do Desenvolvimento Urbano Sustentável. SMADUS. Órgão de execução programática que tem a seu encargo a orientação técnica e atividades concernentes à preservação e conservação ambiental no território municipal. Inciso 3º. Fundo Municipal do Meio Ambiente. Inciso 4º. Guarda Ambiental Municipal. Capítulo 2º. Do órgão executivo. Artigo 9º. A Secretaria Municipal do Ambiente e do Desenvolvimento Urbano Sustentável é o órgão de coordenação, controle e execução da política municipal de meio ambiente dentro de sua jurisdição e nos termos das suas atribuições previstas em lei, conforme definido no inciso 2º do artigo 8º desta lei, tem como área de competência, inciso 1º, elaborar estudos para subsidiar a formulação das políticas públicas de preservação e conservação ambiental do município. Inciso 2º, participar em articulação com a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento de estudos e projetos para subsidiar a formulação das políticas públicas de saneamento e de drenagem do município. Inciso 3º, subsidiar, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, a formulação da Política Pública Municipal de Limpeza Urbana e Paisagismo. Inciso 4º, coordenar, controlar, fiscalizar e executar a política definida pelo Poder Executivo Municipal para o ambiente e recursos naturais. Inciso 5º, zelar pelo cumprimento no âmbito municipal da legislação referente à defesa florestal, flora, fauna, recursos hídricos e demais recursos ambientais. Inciso 6º, promover e apoiar as ações relacionadas à preservação e conservação do ambiente. Inciso 7º, elaborar estudos prévios, proceder a análises com vistas a apresentar parecer sobre avaliações ambientais elaboradas por terceiros e relacionadas à instalação de obras ou atividades efetivas ou potencialmente poluidoras ou degradadoras. Inciso 8º, incentivar e desenvolver pesquisas e estudos científicos relacionados com a sua área de atuação e competência, divulgando amplamente os resultados obtidos. Inciso 9º, atuar no cumprimento das legislações municipais, federal e estadual relativas à política do ambiente. 10º, aplicar, sem prejuízo das competências federal e estadual, as penalidades previstas, inclusive pecuniárias, a agentes que desrespeitem a legislação ambiental, especialmente no que se refere às atividades poluidoras,
ao funcionamento indevido de atividades públicas ou privadas e à falta de licenciamento ambiental. 11º, articular-se com o Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, por intermédio dos órgãos que o integram, como também com os congêneres da esfera estadual, visando a execução integrada dos programas e ações tendentes ao atendimento dos objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente. 12º, celebrar em ato conduzido pelo chefe do Executivo Municipal e nos termos de autorização legislativa permanente, acordo, convênios, consórcios e ajustes com órgãos e entidades da administração federal, estadual ou municipal, e bem assim com organizações e pessoas de direito público ou privado, nacional e estrangeiro, visando o intercâmbio permanente de informações e experiências no campo científico e técnico-administrativo. 13º, efetuar levantamentos, organizar e manter o cadastro de fontes poluidoras. 14º, proceder à fiscalização das atividades de exploração florestal, da flora, fauna e recursos hídricos, devidamente licenciados, visando a sua conservação, restauração e desenvolvimento, bem como a proteção e melhoria da qualidade ambiental. 15º, executar, por delegação, atividades de competência de órgãos federais e estaduais na área ambiental. 16º, promover o desenvolvimento de atividades de educação ambiental voltadas para a formação de uma consciência coletiva, conservacionista, de valorização da natureza e de melhoria da qualidade de vida. 17º, formular, juntamente com o CONDEMA, normas e padrões gerais relativos à preservação, restauração e conservação ambiental, visando assegurar o bem-estar da população e compatibilizar seu desenvolvimento socioeconômico com a utilização racional dos recursos naturais. 18º, presidir e secretariar o CONDEMA. 19º, administrar o Fundo Municipal de Meio Ambiente, com acompanhamento do CONDEMA. 20º, instalar e manter laboratórios, sua área de atuação, bem como análise de amostras, realizando, para tanto, as medições, testes, perícias, inspeções e os ensaios necessários, destinados ao controle de qualidade de materiais e equipamentos utilizados nas áreas de anota aí, artigo 9, inciso 20. Artigo 9, inciso 20, bota 20. Isso. 21º, tem um erro material aqui. 21º, examinar e apresentar parecer sobre projetos públicos ou privados a serem implementados em áreas de conservação associada a recursos hídricos e florestais. 27º, realizar estudos com vistas à criação de áreas de preservação e conservação ambientais, bem como a definição e implantação de parques e praças. 23º, analisar pedidos e empreender diligências, fornecer laudos técnicos e conceder licenças ambientais no âmbito da sua competência. 24º, desenvolver as atividades que visem o controle e a defesa das áreas verdes, destinadas à preservação e conservação, promovendo a execução de medidas que sejam necessárias para prevenir e erradicar ocupações indevidas, em articulação com a Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento e com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e com a Guarda Municipal Ambiental. 25º, participar dos estudos, análises, discussões e aprovação de planos diretores de desenvolvimento urbano ou equivalentes e de seus atos normativos executores. 26. Instituir a Câmara de Compensação Ambiental. 27. Articular-se em relação de interdependência com as demais secretarias e outras estruturas do governo municipal em assuntos de sua competência, particularmente com a linha A, Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento,
com o objetivo de cumprir e fazer cumprir as diretrizes e medidas do plano diretor ou equivalente da cidade de Trajano de Moraes voltadas à preservação e conservação do ambiente, assim como também o estudo conjunto de projetos urbanísticos, de parcelamento do solo e de atividades econômicas com impacto sobre o ambiente. A linha B, a Procuradoria-Geral do Município, relativamente à aplicação da legislação urbanística e à cobrança judicial dos débitos inscritos na dívida pública ativa do município, tanto quanto a outras formas de defesa em juízo do patrimônio municipal representado pelos recursos ambientais. A linha C, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, no que respeita às atribuições desta relacionadas a paisagismo, construção, manutenção, conservação de parques e áreas verdes, com impacto na preservação e conservação do ambiente, respeitando as diretrizes da Secretaria do Meio Ambiente. Capítulo 3, do órgão colegiado. Artigo 10. O Conselho Municipal de Meio Ambiente, CONDEMA, é o Colégio de Assessoramento Superior, órgão consultivo e deliberativo nas questões referentes à preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do ambiente natural, artificial e laboral em todo o território do município de Trajano de Moraes, integrante da estrutura administrativa do Sistema Municipal de Meio Ambiente. Colega, eu proponho a suspensão desse artigo 10º em função dessa quantidade de incisos que a gente leu, e também minha perna está doendo, eu estou sem posição. Eu tenho vocês já uma série de saúde aí, tá aqui com maior boa vontade, maior carinho, né? Respeito à população, tá aqui. Mas eu estou vendo que vocês estão sentindo dor, e não é justo nós avaliar como vocês sentindo dor. Podemos continuar na próxima semana a partir do 11º? Então, ficou do artigo 1º ao artigo 10º. Tá, Mário? Muito obrigado. Bom, na próxima sessão, em continuação, artigo 11º. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão.